Paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos mais uma vez na aula das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, estamos estudando a lição 6, a condição dos gentios sem Deus. Vamos orar. Pai querido e bondoso, nós te louvamos por este dia. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegramo-nos nele. Obrigado por esta vida que já está ouvindo esta aula. Tu possa ser com ele e conosco. Em o nome de Jesus. Amém e amém. A condição dos gentios sem Deus. Lição de número 6, do dia 10 de maio de 2020. Texto áureo. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens. Efésios capítulo 2, versículo 11. Tem também a nossa verdade prática. Outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 2, 11 e 12 e Romanos capítulo 4, no versículo 12 a 14. Vamos ler então Efésios 2, 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos 4, 12 a 14. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tiveram na incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé, pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Qual era a condição dos gentios sem Deus? Os gentios não tinham parte com a promessa de Abraão e por isso não eram herdeiros da promessa. A condição deles era sem Cristo, separados de Israel, longe da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. E nesta lição nós vamos aprender exatamente qual é a real situação do ser humano sem Deus e quanto ele carece da graça e da misericórdia de Deus. Então nós vamos aprender nessa lição 6, a condição dos gentios sem Deus, o quanto é triste a realidade do homem que não tem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Qual é a dica para o professor dessa semana? A dica é: não demore na introdução. Não se demore na introdução. A outra dica, que é muito importante, eu sempre tenho falado aqui para o professor: dê um panorama geral da lição, listando os tópicos, listando aquilo que você vai dar na lição dominical. Vamos então ao ponto 1, chamados incircuncisão. Ponto 1, chamados incircuncisão. Qual é o conceito de circuncisão? Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Está lá na Bíblia, Gênesis capítulo 17, 10 a 14. Na verdade, a circuncisão se tornou uma marca, um sinal que distinguia os judeus dos gentios. Qual era o significado religioso da circuncisão? Nesse sentido, a circuncisão significava para o povo judeu a santificação. A santificação. Êxodo 19, versículo 5 e versículo 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha,
e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas palavras são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Há um texto de Atos, no capítulo de número 11, versículo 3, que diz assim, dizendo, entraste em casa de varões incircuncisos e comestes com ele. Era uma abominação para o judeu comer com o gentio, ou comer com aquele que era incircunciso. Aí o texto, no subtópico 3, fala sobre a circuncisão do coração. Paulo ensina que a verdadeira circuncisão não é uma operação externa, mas é uma operação realizada na alma, é dentro da alma, não é uma operação externa. Romanos 2, 29 diz, mas é judeu o que é no interior. É a circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. O sinal agora é ser uma nova criatura. Então, a nossa circuncisão agora é Cristo. Veja o que Gálatas, capítulo 6, versículo 15 diz. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim ser uma nova criatura. E o subtópico 4 que diz, a circuncisão na nova aliança. Na nova aliança, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nós gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então, para esse tempo que estamos vivendo, a circuncisão não é remoção do prepúcio do órgão sexual masculino, não. Agora a circuncisão é nós sermos uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tenho a honra de estar comigo hoje o nosso nobre obreiro, irmão Felipe, superintendente da Escola Bíblica Dominical, na Assembleia de Deus em Parada Angélica, onde eu congrego. Felipe Abreu de Oliveira é geólogo, ele é formado pela UFRJ, ele é mestrando em Geociências pelo Museu Nacional da UFRJ, também faz parte do setor de quê? Meteorítico. De meteorítica, eu não sei nem dizer o nome, do setor de meteorítica do Museu Nacional, e como disse, é o nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, é diácono na nossa igreja. E ele vai ter a honra de estar falando conosco nesse ponto 3, nesse ponto 2, estranhos ao conceito da promessa, sobre a questão dos pactos. Sobre a questão dos pactos. Felipe, seja bem-vindo, fique à vontade para falar a esse público aí do Brasil e até do exterior, na nossa aula de Escola Bíblica Dominical. Pai do Senhor, meus irmãos, alunos, professores, superintendente de Escola Bíblica Dominical, quero primeiramente agradecer o convite ao pastor César Mariano. Espero que esse subsídio teológico possa melhorar cada vez mais a sua aula, o seu preparo de aula e a dos alunos. Bem, o intuito hoje desse subsídio é falar um pouco sobre os pactos que existem na Bíblia até chegar ao pacto abraâmico, até chegar na circuncisão. Então, só para os irmãos terem ideia de quantos pactos existem na Bíblia, nós temos cerca de 8 pactos. O pacto edênico, o pacto adâmico, o pacto noemítico ou noêmico, como queiram, o pacto abraâmico, o pacto mosaico, o pacto palestinense, o pacto davídico e o novo pacto. Então eu vou priorizar esses 3 pactos iniciais, o pacto edênico, o pacto adâmico e o pacto noemítico, para que você possa ter uma noção de como Deus fez pacto com a humanidade ao longo da história. Então Deus é um Deus de pactos, né? Muitos pactos, ele sempre gostou, ele sempre priorizou esse pacto. Então uma coisa interessante é que sempre Deus que vai introduzir um pacto com o homem. Então o primeiro pacto foi no surgimento do homem, lá no Éden, onde os irmãos podem observar em Gênesis capítulo 1, versículos 28 a 30 e no capítulo 2, dos versículos 15 a 17, onde na formação do homem
Deus o deixa no jardim e fala que ele pode comer de tudo o que existe, só que ele não poderia comer de uma árvore, que se comesse ele iria ter como consequência a morte física e espiritual. E aí nós vemos esse primeiro pacto como bênçãos e também como maldições. As bênçãos que ele poderia desfrutar de tudo que existia no Éden, também tinha que cuidar da natureza ali, dos animais também, e a consequência negativa, se ele não obedecesse, aí entra a questão da obediência, se ele não obedecesse ia ter consequências negativas, que era a morte. Então nós vemos que no decorrer dessa história da primeira família ali, com Adão e Eva, eles não conseguiram cumprir esse requisito, e aí tem a primeira quebra desse pacto que Deus fez com a humanidade. E na consequência, durante a descrição das consequências, e aí a gente já entra no pacto adâmico, que os irmãos podem observar no capítulo 3 de Gênesis, versículos 14 a 19, onde aí você já tem o início do segundo pacto, que é o pacto adâmico. Naquela descrição em que começa a consequência para a serpente, para o homem e para a mulher, é apresentado, além das consequências negativas que ele teria, é apresentado uma bênção extraordinária que aí vai valer para os demais pactos, que é a vinda do Messias, né? Da semente da mulher iria vir um que iria corrigir ou iria unir a humanidade novamente com Deus. Então esse pacto que tem a ver com a vinda do Messias começa com qual pacto? No pacto adâmico. Pacto adâmico. Pacto adâmico, na consequência, na descrição da consequência do pecado do homem, ali já começa um novo pacto. Só queria relembrar aqui os irmãos que nesse primeiro pacto, o edênico, que a gente acabou de falar, existe a questão da ide e multiplicar, você multiplicar, encher a terra, era o papel do homem. E nesse pacto adâmico, então, tem a promessa do Messias. É importante isso, porque isso, pastor Luiz César, vai se repetir em todos os outros pactos, né? Alguns diretamente, outros mais indiretamente, sobre a vinda do Messias. Muito bom. Tá? E aí, com o decorrer do tempo, na sociedade, existe o pacto noêmico. Então, isso que a gente está falando são pactos com a humanidade no coletivo. Você não tem um povo específico para falar isso. É um pacto com a humanidade. Então isso é importante também. Então, para fecharmos em relação aos pactos pré-circuncisão, nós temos o pacto noêmico, que foi após o dilúvio, que foi um período para Deus também corrigir todo aquele pecado. Então, depois desse dilúvio, nós temos lá em Gênesis 8, 20, e do capítulo 9, do 1 ao 17, nós temos Deus falando sistematicamente sobre pactos. E ele coloca um sinal visível, pastor de César, que é o arco-íris. E muita gente tem deturpado em relação a esse sinal, que foi um pacto que Deus fez com o homem, e tentando de novo corrigir essa ligação de Deus com o homem. Tá? E nós vemos nesse pacto que o homem novamente ele quebra o pacto, já com Noé, tendo aquela questão da embriaguez e as maldições ali. Então Deus cita bênção e maldição, sempre nesses pactos. Se o homem desobedece, tem a maldição. Se obedece, tem as bênçãos. Eu espero que... Um detalhe importante é que nunca é o homem fazendo um pacto com Deus, né? É Deus fazendo um pacto com o homem, né? Sim, sim. Sempre Deus procura se achegar ao homem para fazer esse conserto. Os irmãos podem encontrar na Bíblia diversas palavras, como conserto, aliança ou testamento, né, que são pactos, são sinônimos para falar de um mesmo objetivo, Deus querendo se relacionar com o homem de uma forma íntima e de uma forma onde tem direitos e deveres do homem para com o seu Deus. E o que é o pacto da circuncisão? O que significa circuncisão no sentido do pacto? Então, o pacto circuncisão era um pacto físico, visível para o homem, para com Deus, para ter um sinal de priorização com relação a Deus. Então você tem o ato da circuncisão, um ato físico, onde caracterizava os homens, né, a pertencerem a Deus. É um pacto para mostrar, olha, eu sou um povo exclusivo
de Deus. E essa circuncisão, muito mais do que física, tinha que ser uma circuncisão de coração, né? Onde o homem, agora, ele tem uma marca, não só física, né? Como uma circuncisão, mas uma marca que agora ele pertence a Deus. E isso é a partir de Abraão, no pacto abraâmico, onde Deus chama o homem para formar uma nação, né? Trazer uma família, formar uma nação e dali renovar esse pacto com a sociedade. Hoje a gente não precisa mais da circuncisão, né? Não, Paulo ele deixa bem claro. Ainda bem, graças a Deus. Paulo ele deixa bem claro, a circuncisão de nada é, se você não tiver a circuncisão de coração. Então, a circuncisão, o sentido dela real, pastor Luiz César, era do coração, mas o homem precisava de algo físico para sacramentar e distinguir de outros povos. Agora não, nós somos enxertados no corpo de Cristo, e nós temos que fazer essa circuncisão dia após dia no nosso coração. Eu quero agradecer aqui nosso obreiro irmão Felipe, diácono da nossa igreja. Ele falou aqui sobre alienados aos pactos e citou todos os pactos. Repete os pactos, por favor, de novo. Sim, pacto edênico, pacto adâmico, pacto noemítico. Isso até chegar no pacto abraâmico. Posso seguir, pastor? Por favor. Pacto abraâmico, pacto mosaico, pacto palestinense, pacto davídico e novo pacto, que é em relação ao Novo Testamento, né? Eu quero agradecer o carinho do obreiro irmão Felipe, diácono irmão Felipe, que atendeu. Ele é pai pela segunda vez, o bebê está com 2 meses. Qual é o nome do bebê? Theo. O Theo está com 2 meses e ele fez esse sacrifício aqui conosco. Ele é formado em geologia, é habilidoso na área da escrita e tem assumido com muita responsabilidade a escola bíblica dominical na Assembleia de Deus em Parada Angélica. Eu quero agradecer a ele e ele vai deixar esse texto, ele vai preparar um texto e você pode pegar aqui na descrição o nome de todos esses pactos aqui, tá bom? Deus abençoe. Vamos para o tópico 3. Tópico 3. Sem esperança e sem Deus. Desprovido de esperança. Esperança significa confiança, ou seja, confiança nas promessas divinas. Existem vários textos na Bíblia que falam sobre a verdadeira esperança, que é a pessoa bendita e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles tinham dificuldade de aceitar a vida após túmulo. Atos 17, 18 e 32 diz: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos padeciam de medo e incertezas. Hebreus, no capítulo 6, versículo 18 e 19, diz o seguinte: para que por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, as quais tem como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu. Outro texto lindo que eu acho também na Bíblia, meu amado irmão, é o texto de 2 Coríntios, no capítulo 7, o versículo 10, que diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Ou seja, a tristeza segundo Deus opera arrependimento, mas a tristeza segundo o mundo opera a morte. E nós estamos aprendendo nesse texto, meu amado, que a falta de esperança e paz revela a ausência de Deus. A falta de esperança e paz revela a ausência de Deus. O texto, subtópico 2 do ponto 3, diz: sem Deus no mundo. Efésios 2, 11 e 12, que está o nosso textual, vai falar que Deus ele quer de nós que nós tenhamos uma responsabilidade para com eles. Vamos ler esse texto, que é o texto que está na introdução da lição. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios, na carne, e chamados incircuncisão,
pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O texto que nós vamos terminar aqui a lição, concluir a lição, os gentios eles eram sem Deus, mas na verdade os gentios eles eram politeístas e eles eram idólatras, eles eram politeístas e eles eram idólatras. Nós, irmãos, nós vivíamos excluídos da aliança com Deus, sem esperança e longe de Deus, mas nós fomos alcançados pelo infinito amor de Deus. Deus nos alcançou, Ele nos deu a vida eterna, nós fomos agraciados, nós estávamos separados de Cristo, mas a partir do momento que nós aceitamos Ele como Salvador, a nossa esperança é Jesus. O hino da harpa diz que a nossa esperança é a sua vinda. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu ministério, no nome de Jesus. Quero pedir a você, que se você ficou comigo até agora, por favor, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe com os amigos. Compartilhe também com os alunos da escola dominical. Eu sou o pastor Luiz César Mariano, teu servo. Eu sirvo a Deus aqui na Assembleia de Deus em Parada Angélica, Rio de Janeiro. Vamos orar. Pai querido e bondoso, muito obrigado por esse momento que passamos na Tua presença. Abençoa esta vida, abençoa esse irmão, esta irmã. Abençoa esse professor, esta professora da Escola Bíblica Dominical. Estamos passando dias difíceis, onde em muitas igrejas não estão podendo ocorrer a escola dominical. E eu te peço e te suplico que as orientações dadas aqui nesse canal possam servir de enlevo espiritual para muitas e muitas vidas. É a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.